Pessoal, vamos fazer então agora a questão 14 da seção 1.2 do Anton, que pede para calcular o limite de t ao cubo mais t ao quadrado menos 5t mais 3 sobre t ao cubo menos 3t mais 2, com t tendendo a 1. Vamos dar uma olhada se a gente substituir t por 1 na expressão, a gente vai encontrar uma indeterminação ou não. Vamos lá então. No numerador nós vamos ter 1 ao cubo mais 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 3 sobre 1 ao cubo menos 3 vezes 1 mais 2 no denominador. Em cima está sendo então 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1, então 1 mais 1 é 2, mais 3, 5, menos 5, 0. Embaixo nós temos 1 ao cubo 1, 1 mais 2, 3, 3 menos 3, 0 também. Então a gente tem uma indeterminação. A gente não pode calcular esse limite simplesmente jogando o 1 no lugar de t. Só que o que a gente achou aqui não vai ser jogado totalmente no lixo. Porque olha só, vamos olhar aqui o teorema de D'Alembert. Ele diz que se um valor a é a raiz de um polinômio p, então a gente pode dizer que esse p ele é divisível por x menos a. E observem que tanto o polinômio de cima do numerador quanto o polinômio do denominador, ambos têm o 1 como raiz, né? Porque a gente substituiu os valores aqui e a gente viu que o resultado deu 0. Então a gente sabe que tanto um quanto o outro eles são divisíveis por t menos 1. O que nós vamos fazer então? Nós vamos tentar fatorar essas duas expressões, esses dois polinômios, dividindo ambos por t menos 1, né? Porque a gente sabe que 1 é a raiz, então o resto da divisão vai ser 0. Daí o resto da divisão sendo 0, a gente consegue fatorar os polinômios. Então vamos lá, t ao cubo mais t ao quadrado menos 5t mais 3 dividido por t menos 1. E aqui do lado nós temos t ao cubo menos 3t mais 2 dividido por t menos 1. Para chegar em t ao cubo, a gente tem que multiplicar por t ao quadrado. Então nós botamos aqui t ao quadrado vezes t dá t ao cubo. Então a gente põe t ao cubo aqui, só que com o sinal trocado, que vai dar 0. T ao quadrado vezes menos 1 dá menos t ao quadrado. Menos t ao quadrado, só que aqui a gente troca o sinal, então fica mais t ao quadrado com t ao quadrado, nós vamos ter 2t ao quadrado. Aí a gente abaixa o menos 5t. Para chegar em 2t ao quadrado, a gente precisa multiplicar esse t por 2t. Então 2t vezes t, 2t ao quadrado. E aqui a gente troca o sinal, vamos ter 0. 2t vezes menos 1 vai dar menos 2t. Então a gente vai ter menos 2t, só que aqui a gente troca o sinal, então a gente vai ficar com mais 2t. 2t menos 5t, nós vamos ter menos 3t. Agora a gente baixa o 3, então nós vamos ter menos 3t mais 3. Para chegar em menos 3t, a gente precisa multiplicar o t simplesmente por menos 3. Então a gente vai ter menos 3 vezes t menos 3t, só que aqui a gente troca o sinal, então a gente vai ter mais 3t. Menos 3 vezes menos 1 vai dar 3, só que aqui a gente troca o sinal, então vai ter menos 3. Menos 3t mais 3t é 0. 3 menos 3, 0. Então o nosso resto da divisão, como a gente tinha visto aqui pelo teorema de D'Alembert, o resto dessa divisão tinha que dar 0. Então a gente sabe que a gente pode escrever t ao cubo mais t ao quadrado menos 5t mais 3 da seguinte maneira. Então vamos botar aqui limite de t tendendo a 1. Daí no lugar dessa expressão aqui de cima, nós vamos colocar t menos 1, t ao quadrado mais 2t, menos 3. Se tu ficou na dúvida, não está acreditando que isso aqui é verdade, que o teorema de D'Alembert é verdade, faz a distributiva, faz a distributiva que vai chegar nessa expressão de volta, certo? Vamos calcular aqui a segunda divisão. Para chegar em t ao cubo, a gente precisa multiplicar o t por t ao quadrado. Então a gente vai ter
t ao quadrado vezes t, t ao cubo, trocamos o sinal aqui, t ao quadrado vezes menos 1, menos t ao quadrado, a gente troca o sinal. Aqui um detalhe importante, né, pessoal? Já estava me esquecendo. Na divisão, a gente tem que ter o polinômio com todos os graus que estão faltando, inclusive. Que nem que a gente tem, começa com t ao cubo, a gente tem o termo com t ao cubo, tem o termo com t ao quadrado, tem o termo de t na 1 e tem o termo de t na 0. Aqui é a mesma coisa, a gente tem o t na 3, o t na 1 e o t na 0. Só que a gente não tem o t ao quadrado, então a gente tem que preencher aqui. Então, só botando um pouquinho para o lado, t ao cubo, a gente preenche com um 0t ao quadrado. Então, t ao quadrado vezes t menos t ao cubo, isso vai dar 0. T ao quadrado menos 1 vezes menos 1, menos t ao quadrado, aqui a gente troca o sinal. 0t ao quadrado mais t ao quadrado vai dar t ao quadrado. Aqui a gente baixa, então, abaixo o menos 3t. Para o t chegar em t ao quadrado, basta multiplicar ele por t, t vezes t ao quadrado. Trocamos o sinal. T vezes menos 1, menos t, mas a gente troca o sinal aqui, mais t. Então temos aqui t ao quadrado menos t ao quadrado vai dar 0. Menos 3t mais t, menos 2t. E agora a gente vai abaixar o 2, mais 2. Para chegar em menos 2t, a gente precisa multiplicar o t por menos 2. Menos 2 vezes t, menos 2t. Aqui a gente vai trocar o sinal, mais 2t. Menos 2 vezes 1 dá 2. Só que aqui a gente troca o sinal, então fica menos 2. Então a gente vai ter aqui o resto 0. Então a gente pode reescrever t ao cubo menos 3t mais 2 como t menos 1, que multiplica t ao quadrado mais t menos 2. Certo? Então aqui, pessoal, a gente pode cortar t menos 1 por t menos 1. Certo? Vamos jogar o 1 em cima e embaixo no lugar de t e ver o que acontece. Nós vamos ter 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 3. Isso aqui vai ser 1 ao quadrado, 1, menos mais 2, 3, menos 3, 0 de novo. E no denominador, nós vamos ter 1 ao quadrado mais 1 menos 2. Nós vamos chegar numa indeterminação, pessoal, de 0 sobre 0 de novo. Não tem problema, a gente aplica novamente o teorema de D'Alembert. A gente viu que 1 é raiz, de novo, tanto desse polinômio de cima quanto desse polinômio de baixo. Então a gente pode dividir tanto t ao quadrado mais 2t menos 3 por t menos 1, quanto t ao quadrado mais t menos 2 por t menos 1. Então vamos lá de novo. T ao quadrado mais 2t menos 3 dividido por t menos 1. E aqui do lado nós vamos ter t ao quadrado mais t menos 2 dividido por t menos 1. Para chegar em t ao quadrado, nós precisamos multiplicar o t por t simplesmente. Então nós vamos ter t vezes t, t ao quadrado. Aqui a gente vai trocar o sinal. T vezes menos 1 menos t. Mas aqui a gente troca o sinal, então a gente vai ter mais t. T ao quadrado menos t ao quadrado é 0. 2t mais t mais 3t. Agora a gente vai descer o menos 3. Para chegar em 3t, a gente precisa multiplicar o t por 3. Então a gente vai ter mais 3. 3 vezes t, 3t. Mas aqui a gente vai trocar o sinal. 3 vezes menos 1, menos 3. Mas aqui a gente troca o sinal, fica mais 3. 3t menos 3t é 0. 3 menos 3 é 0. Então o nosso resto é 0. Então a gente pode substituir a expressão de cima, pessoal, a expressão do numerador por t menos 1, t mais 3. Pessoal, nessa segunda divisão, né, vamos lá. T, para chegar em t ao quadrado, a gente multiplica ele por t. T vezes t ao quadrado, trocamos o sinal. T vezes menos 1, menos t, mas aqui a gente troca o sinal, então fica mais t. T ao quadrado menos t ao quadrado dá 0. T mais t, 2t. A gente desce o menos 2, fica 2t menos 2. Para chegar em 2t, a gente tem que multiplicar t por 2.
Então 2 vezes t, 2t. Só que aqui a gente troca o sinal, fica menos 2t. E por fim, 2 vezes menos 1 dá 2, só que aqui a gente troca o sinal, fica mais 2. 2t menos 2t dá 0, 2 menos 2 dá 0 também. Então temos aqui o resto da divisão. Então a gente pode substituir essa expressão aqui, t ao quadrado mais t menos 2, por t menos 1, t mais 2. Fazendo a simplificação, cortando t menos 1 por t menos 1, nós vamos ter o limite de t tendendo a 1 de t mais 3 sobre t mais 2. Agora, se a gente jogar o valor de 1, a gente não vai chegar numa indeterminação. Então isso aqui vai ser 1 mais 3 sobre 1 mais 2. Então chegamos ao nosso valor do limite, que é 4/3. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida sobre o teorema de D'Ampère, sobre divisão de polinômios, qualquer coisa que não tenha ficado claro, deixe aqui nos comentários. E nos vemos no próximo exercício.